Tudo bom, pessoal? Vamos iniciar a nossa aula, sobre os verbos modais. E aí, eu queria uma atenção. O verbo modal, ele é um verbo totalmente diferente dos outros verbos. Então, a gente vai iniciar a nossa aula já falando de suas particularidades, certo? A primeira delas, um verbo modal, ele não pode ser usado com o to. Ele não aceita o to colado nele, antes ou depois. Lembrem-se, o to, ele determina que o verbo está no infinitivo, né? E aí a gente pode relembrar, por exemplo, temos aqui, a palavra love. Ela isolada, ela é um substantivo, o substantivo amor, que ao usarmos o to love, ela se transforma em verbo, passa a ser amar. Então a gente muda a classe gramatical das palavras, coisa que não vai acontecer com os verbos modais, ok? Então a primeira particularidade, o verbo modal não pode fazer o uso do to, certo? Ok. Outra particularidade, sem modificação verbal, ou seja, o verbo modal ele garante que o verbo principal ele venha sempre na forma normal. Porque assim, o verbo modal, para que ele exista, ele necessita de um outro verbo. Ele não vem isolado. Ele necessita de um verbo para poder reforçar, para poder dizer o que aquele verbo vai expressar. Ok? Então, segundo passo, não modificamos, não fazemos qualquer tipo de modificação verbal. Ok? Variação. O verbo modal não vai sofrer também nenhum tipo de variação. Além do verbo ficar sempre normal, o verbo modal também não vai variar. Ele vai ser igual para todas as pessoas. I, you, he, she, it, we, you, they. Não vai variar para nenhuma dessas pessoas. Então vamos lá. O primeiro modal que a gente vai trabalhar na aula de hoje, o can. Can, pessoal, poder, sua tradução, certo? Só que a tradução não é o mais importante. O mais importante é a gente saber o que cada modal expressa. Observe. O can, ele vai expressar uma capacidade física, ele vai expressar uma habilidade, que é em sua maioria habilidade, ou uma permissão informal. Então a gente vai ver detalhadamente cada passo do que ele expressa. Primeiro, I can play soccer. Olha, observe. O verbo que temos em evidência é o verbo to play. Olha só que interessante. Então, lá se vai a gente voltar, a gente retomar para as suas particularidades. A primeira coisa, cortar o to, por conta dele não aceitar. Ok? A primeira parte, a gente retira o to, deixando o verbo normal, sem modificação. Nós temos, eu posso jogar bola, ou seja, a capacidade física, a atividade física. Segunda frase, I can speak English. I can speak English. O verbo em foco, o verbo to speak. To speak, falar, né? Então a gente corta o to, seguindo as particularidades, tá ok? E aí o que acontece? Eu posso falar inglês, I can speak English. Pronto, fechou. Muito simples. E por último, nós vamos ter a sua permissão informal. O que aconteceu aqui? A gente percebe, por ser permissão, vai ser uma frase interrogativa, que você vai estar pedindo algo a alguém e esperando que aquela resposta seja uma resposta positiva. Então nós teremos, can I come in? Eu posso entrar? Essa permissão, a gente chama ela de informal, por quê? Porque, em geral, a gente vai usar ela com amigos, com pessoas mais próximas, em que a gente pode se fazer valer da informalidade. Então, o can ele é usado
para fazer permissão do tipo informal, porque a gente vai usar ela entre amigos, pessoas que não necessitam tanto de uma formalidade. Então, esse é o primeiro dos verbos modais. Muito tranquilo, um verbo modal bastante utilizado na língua inglesa. Ele vai ser dessa maneira que vai ser trabalhado, ok? Nós temos aqui também outro modal, could. Could, na verdade, é como se fosse o passado do verbo modal can. Ou seja, ele vai expressar o quê? Uma habilidade, uma capacidade física do passado. Certo? Exemplo, ó. Ronaldo can play soccer when he was younger. Ó, Ronaldo é um jogador, não joga mais. Então, a habilidade, ó, que ele tinha é uma habilidade passada. Ó, Ronaldo could play soccer when he was younger. Ou seja, ele, ó, Ronaldo, podia jogar bola, jogar futebol quando ele era mais jovem. Ou seja, hoje ele não joga mais profissionalmente. Então é uma habilidade do passado. Temos aqui o may. May, ele significa pode, né? Ele expressa uma possibilidade concreta ou uma permissão formal. Então vamos lá. Uma possibilidade concreta. Pessoal, a possibilidade concreta é aquela possibilidade que a chance daquela ação acontecer é grande. Por exemplo, vocês estudam todo dia. Então a chance que vocês têm de passar numa prova, num teste, num concurso, num vestibular é alta. Então eu posso dizer, ó, you may pass in the test. Ou seja, vocês podem, ó, se sair bem na prova, no teste. Ou seja, a chance disso ocorrer é alta, é uma possibilidade concreta. A possibilidade disso acontecer, ela é grande, ok? E, por fim, nós temos a permissão formal. Olha só, vimos há pouco a permissão informal, que era feita através do uso do modal can. Professor, e agora nós vamos ver a permissão formal? Sim. A permissão formal, ela vai ser feita usando o may, com a tradução igual. Você tem a mesma tradução que você tinha na primeira frase, ó, can I come in? Eu posso entrar. Você terá aqui, ó, may I come in? Eu posso entrar, só que de uma maneira formal. Ela vai ser usada no ambiente em que eu tenha que expressar mais formalidade. Daí, vale a pena lembrarmos, ó, os pronomes de tratamento. Mr., Mrs., Math, ou seja, senhor, senhora, senhorita. Em geral, quando a gente vai se remeter a uma pessoa, ao senhor, a uma senhora, a uma senhorita, que principalmente a gente não conheça, não tenha intimidade, não tenhamos aquela informalidade, não é do nosso convívio, a gente em geral utiliza a permissão formal. Fazer pedidos formalmente, usaremos o modal may, ok?